Feitas as apresentações, eu acho que a gente, não sei, Luana, acho que você podia dar um panorama geral, né? Onde a gente tá? A gente tá falando do quê? Esse tamanho de gente, um monte de gente indo preso, um monte de gente sendo indiciado, um monte de gente se sentindo lesado. O que tá rolando? Tem até pesquisas mostrando gente viciada, né, em jogos de Isso. azar. Bom, primeiramente a gente tem que deixar claro que nós estamos conversando a respeito de aspectos jurídicos, com base tanto em fatos que aconteceram, que a gente vai conversar, mas também de acordo com suposições, né? Ninguém aqui teve acesso a processos, né? Os processos são sigilosos, a gente vai trabalhar com ou especulações ou dados trazidos pelo jornalismo brasileiro, e principalmente a gente tem que tomar muito cuidado que a gente não tem informação privilegiada nenhuma. A gente está trabalhando com o que a gente... O que sai na mídia. Isso, com o que todo mundo sabe. Bom, então vamos aos fatos. O que é o mundo de apostas no Brasil atualmente no âmbito jurídico? Até 2018, não tinha regulamentação. No Brasil, jogos, quaisquer que fossem, eles eram considerados infrações penais trabalhados pela Lei de Contravenções Penais. Você tinha o artigo 50, que era explorar jogos de azar, e você tinha o 58, que era o jogo do bicho. Então você tinha basicamente duas vertentes aí de jogos de azar andando ali e sendo tipificados. Obviamente, era permitido apostas e jogos de apostas somente aqueles pela Caixa Federal, Mega Sena, né? Que todo mundo conhece, etc e tal. Bom, enfim. O que acontece? A gente vai tendo evolução, ou para alguns desevolução, né, do direito, e no apagar das luzes do governo Temer, sai uma medida provisória e um projeto de lei no sentido de começar a regulamentar e permitir os jogos chamados de cota fixa, que são os jogos de apostas esportivas. Quando você olha a legislação, você não vai ver, Vilela, não vai ver lá escrito jogos de aposta esportiva, mas você sabe que é jogo de aposta esportiva. Exatamente, porque não é um jogo de sorte e azar. É um jogo de cota fixa, onde a aposta ela é dividida, né? Os valores. É eu falar eu apostar no Corinthians ou no Palmeiras, quem vai fazer gol. Exatamente. Isso é diferente. É diferente. Atualmente nós temos uma lei, né? Ou seja, a gente saiu de 2018 uma medida provisória, bem mal redigida, que deixava muitas vírgulas, se era uma sociedade estrangeira que tinha que ter sede no Brasil, se tinha que ter representante, como que ia funcionar, enfim. E a gente chega na lei atual, que nós estamos, a 14.970, que é conhecida como a Lei das Bets, e que ela começa a regulamentar o jogo de aposta no Brasil esportiva, permitindo a exploração por sociedades estrangeiras, mas colocando alguns requisitos e deixando outros requisitos pendente de regulamentação. Por isso que atualmente a gente vive ali ainda num limbo. Tá autorizado, mas não é mesmo bem assim. Tá regulamentado, mas não tá muito. E tá aí, proibido, mas quem quiser pode. Exatamente. A gente tem aqui os jogos de apostas, que hoje tem nessa lei alguns requisitos muito interessantes que talvez o público não sabe. Para uma empresa de aposta esportiva explorar no Brasil, ela tem que ter uma sede no Brasil, e um dos seus sócios tem que ser brasileiro. Hoje é o que está escrito na lei. Claro que essa lei é deste ano, nós temos um prazo, uma vacatio legis de 6 meses para as bets irem se regulamentar. Exatamente. Então, a gente tem vários requisitos. E entre os requisitos trabalhados por essa lei, talvez é até interessante colocar, que é onde vai desaguar muitas das nossas discussões, é acerca da publicidade desses jogos de apostas. A gente não pode negar que nós vivamos em uma sociedade e que a gente tem sim que se importar. Ninguém tá morando no cume de uma montanha sozinho, joga quem quiser, problema de quem jogar, etc e tal. Porque esse é um dos argumentos, né? Exatamente, porque se esse é o argumento, a aposta faz mal, mas o problema é de quem joga, então a gente libera droga, porque droga faz mal só para quem usa. Então não é essa a visão. É importante a gente frisar que não só estamos contando com endividamento, quando a gente está tendo autoextermínio também, tem aumentado os casos de autoextermínio. Pessoal que tira a própria vida? Exatamente. A gente colocou para eles verem, viu, Luana? Isso. E é o artigo 17, principalmente, que trata da publicidade e propaganda dessas bets, que tem uns artigos que você lê e não faz o menor sentido com o que você vê no real. O 17 fala lá, ó, é vedado ao agente operador de apostas de cota fixa veicular publicidade ou propaganda comercial que, olha lá,
Primeiro 3, apresentem a aposta como socialmente atraente ou contenham afirmações de personalidade, conhecidas ou celebridades que sugiram que o jogo contribui para o êxito pessoal ou social. Surgiram da imagem que entenda que a aposta pode constituir alternativa de emprego, solução para problemas financeiros, fonte de renda adicional ou forma de investimento financeiro. Contribuam de algum modo para ofender crenças culturais, promovam marketing em escola, universidade, apostas esportivas dirigidas a menores de idade. Ou seja, você vê aqui que é uma regulamentação que não está batendo com o mundo real quando você olha o que está ali. O que está proibido e o que está acontecendo. Só que essas proibições são de cunho administrativo. A gente precisa ir numa ação, tanto dos órgãos reguladores, quanto do próprio Ministério Público, para começar realmente a perseguir e punir esse tipo de publicidade que está aí esgotando os nossos olhos o tempo todo. Não estou falando aqui, não estou me posicionando contra ou a favor. Atualmente a situação é essa, está liberado jogos de apostas esportivas no Brasil, mas é importante a gente tratar dessas pequenas nuances, que a gente tem gastos exacerbados, nós temos pessoas se endividando, nós temos pessoas sem controle desse uso dessa ferramenta de apostas, e exatamente por causa do quê? Eu consigo, agora, como telespectadora falando, atribuir grande parte disso à forma com que está sendo feito o marketing, publicidade disso. A ideia de que isso vai transformar a sua vida, vai mudar. É interessante, nós temos um país, Malta, se eu não me engano. Em Malta você tem cassinos, você tem locais de jogos de azar, mas é proibido o cidadão do país jogar. Ué? É. Só para estrangeiro? Só estrangeiro que pode jogar naquele país. Exatamente por quê? Porque sabe que aquilo causa um declínio econômico e financeiro do próprio país. Claro que o Brasil, com dimensões continentais, isso não vai ser visível agora nos próximos 5, 10, 15 anos. Mas então você percebe que existem fatores negativos acerca disso. Agora, eu estou falando de jogo de aposta esportiva. Em momento nenhum no Brasil foi permitido jogos de azar. Ué? Não foi permitido cassino online, jogo que envolva habilidade, jogo que envolva sorte ou azar, não está permitido no Brasil, continuando a ser uma contravenção penal. Não foi autorizado o jogo do bicho no Brasil, continua sendo contravenção penal. E o bingo foi permitido uma época e logo depois caiu, né? Exatamente, porque a gente tem um problema em lei, quando a gente fala em lei, é que sempre tem o cara que procura uma Por causa brecha. da Lei Zico, se eu não me engano, que acharam uma brecha, não foi? Exatamente, você acha uma brecha de cá, essa interpretação me levava a crer que estava permitido. Por exemplo, nós tivemos aquele jogo que eu acho que hoje não tem, que era do aviãozinho, foguetinho. Foguetinho, né? Existe ainda. Algo assim. Existe ainda? Ainda. Só explica pra gente, Aviator, Guga. Crash. O Aviator. que é o jogo do foguete? Vai Que o foguetinho subindo, aí você tem que apertar o botão se você acha que ele vai explodir a qualquer momento. Aí você tem que apertar Antes dele explodir. antes dele explodir, mas você não tem nenhum controle que horas que ele vai explodir. Ou seja, Quanto mais alto, mais você tá ganhando, na Isso. teoria. o que há de denúncias acerca desse jogo, que inclusive foi objeto de deflagração de operação da Polícia Federal no começo do ano, né, e passou até veiculou nas notícias nos jornais, era exatamente que era um jogo de habilidade, mas não era de habilidade, era de sorte ou azar. É. Não era de habilidade, fazia acreditar que você estava ali simplesmente jogando um jogo como se fossem os jogos de videogame, etc e tal, mas não se tratava disso, era um jogo de sorte e azar. Então hoje no Brasil, esse é o grande problema. Um problema Fora do isso malandro também- é querer ser mais malandro. O problema é você pegar uma autorização legal de uma modalidade